Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD Kids. Vamos começar hoje com uma oração pela tia Tainá? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia de estarmos, Senhor, aprendendo mais da Tua Palavra. Senhor, abre as nossas mentes para podermos aprender mais sobre Ti. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Então, Mislene, essa semana vai ter um feriado muito importante. Você sabe o que é? Sério? Eu não sei. Qual? O Dia das Crianças. Ai, eu amo o Dia das Crianças. Eu também adoro o Dia das Crianças. E nós vamos falar hoje sobre 3 crianças que foram bem importantes na Bíblia. Vamos lá? Com certeza. A primeira criança, ela tem uma aparência um pouquinho diferente. Tem esse cabelo meio ruivo. Você sabe quem é, Mislene? Tem uma pedrinha aqui na mão. Não sei. Quem será essa criança? É Davi. Davi. Isso mesmo. Ele era uma criança bem pequenininha e ruiva. Ele morava numa casa que tinha 6 irmãos. E os irmãos dele eram bem grandes, bem fortes. E apesar disso, era ele que cuidava das ovelhas. Era ele que era o mais obediente aos pais dele. Era ele que mais amava o Senhor. E ele ficava lá apacentando as ovelhas e a vira e mexe aparecia vários animais bem selvagens. E ele pegava as pedrinhas dele e uma funda e matava esses animais, acredita? Nossa, que corajoso e forte, hein? Isso mesmo. Israel estava precisando de um novo rei. Samuel foi na casa de Jessé, que era pai de Davi, para consagrar alguém como rei. Só que quando ele chegou lá, Deus falou que não era nenhum daqueles irmãos que estavam lá. E adivinha quem foi escolhido? Quem? Davi? Davi! Nossa! Apesar dele ser pequeno, apesar dele ser diferente dos outros, ele foi escolhido para ser rei daquele lugar. Legal. E teve um dia que um gigante de mais de 2 metros de altura estava desafiando o povo de Deus. E ninguém tinha coragem de lutar com esse gigante. Quando foi um dia, ele foi lá com 3 pedrinhas e a funda dele girou e acertou na testa do gigante. E adivinha o que aconteceu? O quê? O gigante caiu e morreu. Ele derrotou um gigante? Isso mesmo. Mesmo sendo pequenininho, ele derrotou o gigante e foi consagrado o rei de Israel. Nossa, gente, que história maravilhosa, né? É verdade. Davi era muito corajoso e muito forte, mas ele só conseguiu por conta de Deus, que sempre estava com ele, né, Tainá? Isso mesmo. Que legal. Vamos para a segunda história de hoje? Bom, o nosso segundo personagem aqui é José. Tainá, José vinha de uma família muito, mas muito grande. Adivinha quantos irmãos ele tinha? 3. Não, muito mais. 7. Não, muito mais que 7 irmãos. 10 irmãos. Só mais um. 11. Sim, José, hoje nosso personagem bíblico, ele tinha 11 irmãos, gente, uma casa muito cheia de muita criança. E sabe o que era melhor? José, ele era o menor da casa, ele era o filho mais novo. E Jacó gostava de todos os filhos, é claro, né? Mas José era aquele filho assim que ele gostava mais e os irmãos meio que percebiam. Aconteceu, Tainá, uma coisa muito, mas muito chata. Ó, o pai de José, o nome dele era Jacó. E ele deu uma túnica para o seu filho, uma túnica toda colorida. E os seus irmãos ficaram morrendo de inveja, porque só José tinha ganhado essa túnica tão bonita. E aí, os irmãos de José começaram a sentir uma inveja muito grande dele. José, ele, usado por Deus, sonhava algumas noites e sempre falava para os seus irmãos os sonhos. E os irmãos, a cada hora que José falava de um sonho novo, continuava a ficar com muita raiva. E sentir raiva, Tainá, é uma coisa muito feia que nós não podemos sentir, não é mesmo? É verdade. Raiva, inveja, é um sentimento muito triste que não pode existir no nosso coração. Aconteceu que os irmãos de José levaram ele um dia, aproveitaram que ele ia trabalhar, né, apacentar as ovelhas, levaram ele para um lugar e jogaram ele num poço com a intenção de matar José.
José, acredita? Nossa, tadinho dele. Pois é, mas aconteceu que na hora eles desistiram de matar José e acabaram decidindo vender ele para uns mercadores, acredita? Nossa. Pois é, eles pegaram a túnica de José, tiraram dele, colocaram um monte de sangue de animal e avisaram pro pai deles, o Jacó, que José tinha morrido. E Jacó ficou muito triste, chorando muito. Mas a verdade era que José estava vivo em uma outra cidade distante. Passou alguns anos, José acabou usando seus sonhos para ajudar Faraó a combater a fome, a várias coisas. E José foi eleito pelo Faraó como governador. Acredita? E depois de muitos anos, José reencontrou esses irmãos, o pai dele, e mesmo com tudo que tinha acontecido, José, com seu coração muito bom, perdoou todos os irmãos e toda a maldade dele. Ai, que decisão importante dele, né? Com certeza, por mais que tinha acontecido tudo isso, José acabou perdoando os seus irmãos. É muito legal saber disso, né? É verdade, eu adorei essa história. Muito A bom. última história de hoje é de uma criança que foi rei aos 8 anos. Você sabe quem foi? Uma criança rei aos 8 anos de idade só? Isso mesmo. Não sei. Foi o rei Josias. O pai dele era uma pessoa muito má e ele acabou morrendo. E a pessoa que ia substituir o pai dele seria ele mesmo, mesmo com 8 anos. Nossa. E ele, desde pequenininho, ele seguia os mandamentos de Deus, ele seguia as instruções de Deus e ele amava a Deus com todo o seu coração. E uma das primeiras coisas que ele pediu para fazer foi que os seus funcionários limpassem todo o templo de Deus que estava destruído. E ele contratou várias pessoas. E nessa arrumação toda que ele estava fazendo, eles encontraram um tesouro. Um tesouro? Sério? Qual? Isso mesmo, eles encontraram a palavra de Deus, a Bíblia. E ele chamou os sacerdotes, chamou todo mundo para poder ler o que estava escrito lá, que eram as leis de Deus. E a partir daquele dia, ele pediu para todo o povo da cidade onde ele morava para seguir as leis de Deus. E ele foi um rei segundo o coração de Deus. Nossa, então quer dizer que ele era uma criança de apenas 8 anos, foi rei e com tanta sabedoria assim? Isso mesmo, ele foi um exemplo de criança. Nossa, isso nos mostra que não importa a idade que a gente tenha, não importa a nossa aparência, quando Deus ele escolhe, ele realmente, né, usa os seus. Ele pode usar, né, Tainá? Isso Tanto a mesmo. gente que tá aqui, quanto as criancinhas que estão nos assistindo aí, não é mesmo? Isso mesmo. Essa foi a história de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficarem aqui com a gente. Um beijo, até a próxima aula e um feliz Dia das Crianças!